Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, nós suplicamos a Tua direção às nossas mentes, no nosso coração, para que possamos entender bem o que o Senhor quer de nós, como nós vamos fazer, o que nós devemos fazer, qual é a Tua vontade para as nossas vidas, meu Pai, e dá-nos as ferramentas necessárias para que possamos cuidar da fé que o Senhor tem nos dado. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Podem sentar. Nós vamos falar do assunto que ferramenta que nós usamos, temos usado no nosso trabalho, o trabalho que nós todos executamos, que se trata da fé. Deixa eu falar para vocês uma coisa, experiência pessoal. Uma vez eu queria me casar. Eu era solteiro, eu queria me casar, estava mesmo disposto a qualquer coisa para casar. Então, quando aconteceu, eu encontrei uma moça, era nova na igreja, e ela atendia às minhas expectativas. Então, eu fui falar com ela, mas antes de falar com ela, eu falei com Deus. Ó Deus, eu peço que o Senhor, eu quero essa pessoa, ela que é a pessoa que eu quero me casar e tal, tal, tal. E eu usei o versículo de João 15:7, eu nunca mais esqueci desse versículo. Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí eu bati o pé, Senhor, eu quero, é isso que eu quero, eu quero ela e tal, mas sabe, aquela petulância, arrogância e desejo de realizar a minha vontade. E depois fui falar com a moça, ela aceitou, nós ficamos, tanto é que ela aceitou, nós ficamos namorados, namoramos 1 mês, 2 meses, estávamos noivos, dentro de 1 mês um pouco íamos casar. Quer dizer, eu tomei uma atitude de fé, entre aspas, apliquei a palavra de Deus, só que depois a coisa não funcionou, porque não era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus. E tanto não era a vontade de Deus, que eu sempre pedi, ó meu Deus, se não for da tua vontade, então eu não quero. Mas depois que eu estava já noivo. Outro fato aconteceu
quando nós nos casamos, eu tinha direito a empréstimo do governo, então nós procuramos um apartamento lá no Rio, e o apartamento estava, impecável. Nós fomos lá, primeira coisa que eu fiz, tirei os sapatos e andei por todo o apartamento. Andei, dizendo para Deus, Senhor, Tu disseste, onde pisares a planta dos vossos pés, será de vossa possessão. Então, eu determinei aquilo ali. Andei pelo apartamento todo, fui embora para casa. E fui buscar o empréstimo. O que aconteceu? Nada. O empréstimo não saiu, eu não comprei coisa nenhuma. Mas, o que eu aprendi com nessas duas ocasiões? Eu aprendi que a gente pode se iludir com a fé natural na palavra de Deus. A gente pode se iludir com a fé natural na palavra de Deus. Preste atenção, isso é muito importante, porque a sua vida depende da fé. Mas que fé? Qual é a fé que a gente tem que aplicar para nós sermos salvos? Uma fé sobrenatural. Quer dizer, a fé não pode ser natural. Você aplicar a fé natural para tomar posse das coisas sobrenaturais, você não vai conseguir. Você aplica a fé natural para tomar posse das coisas naturais. Para você tomar posse das coisas sobrenaturais, você tem que aplicar a fé sobrenatural. Que tipo de fé é essa? Aquela que vem do Espírito Santo. Porque para aplicar a fé natural, nós não precisamos nem acreditar em Deus. Nós não precisamos nem dar atenção para Deus. Porque a fé natural já nasce com a gente. Todo mundo tem a fé natural. Incrédulos e crentes. Todos têm a fé natural. Se você planta batata, você vai colher batata. Se você não planta, você não colhe. É assim que funciona a fé natural. É tudo natural, de acordo com a natureza. Se você tem relação sexual com uma mulher, você pode gerar um filho. Casado ou não casado, crendo ou não crendo em Deus, você pode gerar um filho com ela. A vontade de Deus? Não tem nada de vontade de Deus. Tem o quê? Você plantou, semeou, ali nasceu uma criança. Então a criança não vem exatamente de Deus. Não é Deus que cria criança. Até porque se Deus fosse o gerador de crianças, ele seria injusto, porque eu nasci imperfeito. Como é que Deus perfeito vai fazer uma criança imperfeita? Então, a fé natural é essa. É tudo natural, tudo que diz respeito ao mundo natural. O apóstolo Paulo fala sobre isso, quando ele diz assim, o homem natural que usa a fé natural, que é deste mundo, não compreende as coisas do Espírito de Deus, que é o reino de Deus. Então, no reino desse mundo, se usa a fé natural. No reino de Deus se usa a fé sobrenatural. Então eu estou falando isso para alertá-los com respeito aos enganos da fé. Aos enganos da fé natural, para que você não aplique a sua fé natural pensando que está andando na fé sobrenatural. Porque o natural é desse mundo, é das coisas naturais, que todo mundo tem, todo mundo faz. Você não precisa ter fé sobrenatural para casar. A fé natural já faz você casar, ou não é? Você não precisa ter a fé sobrenatural para ganhar dinheiro. Os homens que ganham muito dinheiro, os super ricos, os milionários, eles ganham dinheiro por causa da fé, o quê? Natural, não tem nada de Deus, não tem nada de sobrenatural. Eles roubam, eles fazem trapaça, eles fazem da tripa coração, usando a fé natural. Agora,
o reino de Deus, o relacionamento com o reino de Deus é na base da fé sobrenatural, porque o reino de Deus é um reino sobrenatural. Você não vê o reino de Deus. Cadê o reino de Deus? Perguntaram a Jesus, como é que é o reino de Deus? Jesus disse, o reino de Deus não vem com o quê? Visível aparência. O reino da fé natural é com visível aparência. Você vê e crê. Você vê para crer. Mas no reino de Deus, você crê para depois ver. É diferente. Então, muitas pessoas dentro da igreja, inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus, inclusive pastores e etc., outras obreiras e obreiros, etc., fazem essa confusão, digamos assim, sem conhecimento, sem discernimento do Espírito, sem discernir o que é natural do sobrenatural. Porque o que você quer? O que você, eu estou falando agora pastores, vocês que são pastores, esposas, nós estamos trabalhando na obra de Deus. O que nós queremos? Hein? Você vê alma? Você não vê alma. A gente não vê alma. Mas o mundo pensa que a gente quer o quê? Dinheiro. A gente quer pessoas, para que através das pessoas nós tenhamos dinheiro. Que é um mundo natural. Eles pensam assim porque eles não conseguem, não concebem o fato de nós amarmos as pessoas, independentemente de credo religioso, independentemente se é boa, se é má, não interessa. Nós queremos o quê? Almas, as almas das pessoas. Jesus veio para salvar o quê? As almas. Então, nós vemos muitos pastores, até bispos, pessoas que fundamentam a sua fé, ou têm fundamentado a sua fé, natural, tentando alcançar o sobrenatural. E aí, meu caro, é fracasso. O namoro com essa moça, ela era da igreja, ela era batizada com o Espírito Santo, eu era batizado com o Espírito Santo, portanto, eu não era ignorante, mas eu queria impor a minha vontade. É isso que eu quero. Depois, com algum tempo, eu notei, eu percebi que ela não era vontade de Deus, mas era uma pessoa boa, era uma pessoa correta, era uma pessoa de Deus. Ela tinha tido uma experiência com Deus, mas não era a pessoa que era compatível comigo. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Então a pessoa diz assim, bom, por exemplo, um exemplo clássico que acontece muito. Eu tenho o Espírito Santo. Você também tem o Espírito Santo, então se nós casarmos vai dar certo, porque nós temos o mesmo Espírito. Só que ele tem 20 anos, por exemplo. Ela tem 25 anos. A cabeça dele de 20 anos é a cabeça de quantos anos? 15, 16, por aí. A cabeça dela de 25 anos, ela de quanto? De 30 anos. Então você faz a conta. 30 menos 16 ou 17 dos anos dele, então dá 13 anos de diferença. Então eles casam, todos os dois têm o Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Mas, com o passar do tempo, ela vai envelhecer mais rápido do que ele. Isso não é o maior problema. O pior problema é a incompatibilidade de cabeça, de pensamento, de visão, porque a visão dela está anos à frente dele, a visão dele está lá atrás, é uma visão infantil, é criança, jovem. Então, como é que pode ela, com a idade mais avançada, com a cabeça mais avançada, com a visão mais avançada, casar com um rapaz
cuja visão é mesquinha, pequenina, é de criança, de garoto. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas no afã de querer se casar, na certeza, olha só, na certeza natural, eu tenho o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo, então vai dar certo. Então, naturalmente, se conclui, vai dar certo, tem que dar certo, porque os dois temos o Espírito, o mesmo Espírito. Não quer dizer nada. Deus nos deu o Espírito da fé, que faz a gente discernir as coisas, ter uma visão mais abrangente das situações. Então é claro, é óbvio que ela não vai aceitar aquela criança. Eu casei com uma criança. Pensa bem. Pensa, você que já é adulta, que já é mais madura. Imagina se o seu marido tivesse uma idade bem menor do que a sua. Com a mesma idade já é complicado. Eu sou 5 anos mais velho do que a Esther. Quando eu me casei com ela, a minha cabeça ainda era de novato. Já era de novato, de noviço. Imagine quando é o contrário. Quando ela está lá na frente e ele está lá atrás. Então, não há compatibilidade nesse casamento. Entendeu o que eu estou falando? Ora, a fé sobrenatural é uma revelação de Deus. Quando nós falamos em fogueira santa, o que nós levamos para as pessoas? Nós levamos para as pessoas a ideia de algo sobrenatural. E nós dependemos que o Espírito de Deus venha convencer as pessoas do que elas precisam fazer para realizarem os seus sonhos. É o Espírito Santo que tem que falar. Não é o pastor. O pastor não tem que convencer a pessoa para participar da fogueira santa. Isso não é o nosso trabalho. O trabalho de convencimento é do Espírito Santo. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará toda a verdade, ele vos convencerá, não é isso? Ele convencerá da justiça, do juízo e convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, ele diz assim, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural, quer dizer, o homem desse mundo, o ser humano desse mundo, a mulher desse mundo, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Nem pode, porque ele é natural. Ele é uma pessoa natural. O que é uma pessoa natural? O que é uma pessoa de fé natural? É uma pessoa que nasce do seu pai e da sua mãe, que cresceu no ambiente natural, cresceu com aquela consciência, olha, se eu plantar eu vou colher, se eu não plantar eu não vou colher, se eu trabalhar eu vou ganhar dinheiro, se eu não trabalhar eu não vou ganhar. Não é isso? É assim que a gente cresce. Não, eu vou estudar, vou me formar, vou ganhar dinheiro, vou ganhar condições. Por quê? Porque eu vou estudar, eu vou ser um profissional, vou ganhar dinheiro e vou poder construir a minha vida. Isso tudo é uma fé, o quê? Natural. Nós crescemos com essa concepção dentro de nós. Mas por que nós crescemos com essa concepção da fé natural? Porque nossos pais traziam essa fé natural. Nossos avós, e etc., todos nascemos com a fé natural. Natural. É o homem vivente. É o homem vivente. É o primeiro Adão, que não foi nascido de Deus. Adão não nasceu de Deus. Adão foi criado por Deus. Uma coisa é ser criado, outra coisa é nascer. Adão e Eva foram criados por Deus. Eram almas viventes. O segundo Adão, referindo-se a Jesus, é o quê? Espírito vivificante. Espírito vivificante. Quer dizer, outra natureza. Natureza de quem?
de Deus. A natureza adâmica com que nós nascemos nos faz ter e cultivar a fé natural. Agora, quando nós nascemos do Espírito Santo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos convertemos a Jesus, quando o Espírito Santo desce sobre nós, nós somos gerados novas criaturas, nós somos gerados espíritos vivificantes, nós tornamos-nos como a natureza divina, a natureza de Jesus. A natureza de Jesus é o quê? A natureza de Jesus, depois ele nasceu por obra do Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, a natureza de Jesus era divina. Por isso que Jesus fazia a vontade do Pai, queria fazer a vontade do Pai, porque a natureza dele era a natureza do Pai. Quando nós nascemos do Espírito Santo, quando nós somos selados com o Espírito Santo, há uma nova natureza em nós. Então os nossos pensamentos não são naturais, o nosso coração não é mais natural, nós pensamos como Deus pensa, nós queremos o que Deus quer, nós queremos realizar a vontade de Deus, nós não estamos mais ligados com esse mundo, porque esse mundo é o mundo da fé natural. É o mundo da fé natural. Então, quem é nascido de Deus não tem nada mais a ver com esse mundo, que é o mundo natural. E vocês estão percebendo isso? Então, o que acontece? Acontece justamente que muitos, desprevenidamente ou conscientemente, seja lá por que for, não sei por que cargas d'água, misturam a fé natural com a sobrenatural. Foi o meu caso. Eu quis aquela menina, eu orei, eu falei, ó, está aqui escrito, Senhor, está aqui, o Senhor disse que tudo que quiser, então eu quero isso. Eu não quis saber da vontade do Pai. Eu não quis saber da vontade de Deus. Eu queria satisfazer a minha vontade. Então nós ficamos noivos, quase casamos. Não casei por causa que houve uma interrupção, houve uma situação em que ela falou uma palavra natural, que feriu o meu sobrenatural. Aí eu parei e falei, pá, não é de Deus. Eu estou misturando alhos com bugalhos. Entendeu o que eu estou falando? A mesma coisa no apartamento. Eu andei lá, não, o Senhor disse, onde pisares a planta do vosso pé será de vossa possessão. Eu quero isso. Era eu que queria. Aquele desejo não foi um desejo concebido pelo Espírito Santo. Porque se fosse, ele me daria a fé suficiente, que é a fé sobrenatural, para que eu tomasse posse daquilo que eu queria. Se fosse da vontade de Deus, eu teria realizado, mas não foi. Por quê? Porque eu apliquei uma fé natural, porque está escrito na Bíblia. É como se uma pessoa incrédula falar, ó, está aqui escrito, então eu quero. Não quer saber se é a vontade de Deus ou não. Quer dizer, ela usa a fé natural na palavra de Deus, porém, tentando conquistar uma coisa sobrenatural, algo extraordinário, algo diferente do que o mundo oferece. Então, Paulo ele fala assim, o homem natural, quer dizer, o homem que não nasceu do Espírito Santo, não compreende as coisas do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Não compreende. Não entende. Mas não entende nada. Você pode explicar do jeito que você puder. Você pode dar a melhor explicação. Ele não vai entender. Por quê? Porque ele é natural. A cabeça dele é natural. A natureza dele é desse mundo. Então ele não pode compreender as coisas do mundo invisível, o mundo sobrenatural, que é o mundo de Deus. Não compreende as coisas do Espírito de Deus, que é o reino de Deus, porque lhe parecem loucura. Então você vai falar de Jesus para uma pessoa incrédula, ela acha que você é maluco.
Você está falando de coisas que eu não entendi nada. O que eu vou entender? Fé sobrenatural? O que é isso, fé sobrenatural? Ele não entende que está se tratando de uma comunicação com o sobrenatural, uma ligação direta com alguém invisível, que é Deus, é o sobrenatural. Ele não entende. E como que vai fazê-lo entender? Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo revela a fé sobrenatural. Então, aqueles que foram chamados e escolhidos, os escolhidos foram nascidos de Deus por obra e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo é que me convenceu do meu pecado. O Espírito Santo que me mostrou quem era o Salvador. Aonde eu poderia encontrar perdão dos meus pecados. O Espírito Santo que fez isso. Foi a obra do Espírito Santo dentro de mim. Então, é uma revelação de Deus a fé sobrenatural. Mas a fé natural, todo mundo tem, não precisa nem de revelação, todo mundo tem essa fé. O problema é que as pessoas, às vezes, estão na fé e fazem confusão, confundem o natural com o sobrenatural. Nós vamos lá no Monte Sinai. O Monte Sinai hoje está lá vazio, não tem nada. Tem as marcas de Deus lá no monte. Para nós, são as marcas de Deus. Para os homens, para o mundo natural, é um monte qualquer. Não tem diferença de qualquer outro monte. Mas para nós, é algo extraordinário. Mas, por quê? Porque nós vivemos na fé, o quê? Sobrenatural. Então ele fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, não tem como entender. Porque elas se discernem espiritualmente. Então, se alguém está me assistindo agora e não está entendendo nada do que eu estou falando, é porque está na fé natural. Não nasceu de Deus. Não foi revelado para ela as grandezas de Deus. Mas quando a pessoa, ou aqueles que têm o discernimento espiritual, que entendem o que eu estou falando, essas estão na fé sobrenatural. Compreende perfeitamente. Isso é fácil. Bispo, isso aí eu já estou cansado, careca de saber. Eu sei. Mas é bom lembrar para que você não venha se distrair e tentar levar ou tentar tomar posse de alguma coisa sobrenatural com uma fé natural. Não é assim, não funciona. Isso não funciona. A fé natural toma posse das coisas naturais. A fé sobrenatural, e somente a fé sobrenatural, toma posse do sobrenatural. É aquilo que é impossível aos olhos humanos. Então, quando a gente fala assim, olha, se você quer tomar posse dos seus sonhos, você tem um desejo, quer tomar posse, duas coisas que você tem que fazer: sacrifício, porque o milagre vem de Deus. Subir no altar com sacrifício e o milagre de Deus vai acontecer. Agora, a pessoa nem entende isso. Bicho, eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo sacrifício. Que sacrifício? Tudo! Você vai colocar no altar tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você pretende ser ou ter. Vai colocar no altar. Então, a pessoa que tem a revelação do Espírito Santo, mesmo sem ter sido nascida do Espírito Santo, mas a ela foi revelada essa fé, o que ela faz? Ela vai e faz exatamente como o pastor falou, o homem de Deus falou, porque ela, apesar da fé natural, ela crê no homem de Deus. Então ela, não, eu vou obedecer. E ela faz
o que o homem de Deus falou. E aí acontece, porque Deus vai honrar a fé do pastor. E o Espírito Santo é que vai tocar nela para fazer, vai convencê-la para fazer o sacrifício. E aí acontece. Mas se o pastor quiser convencer a pessoa que vive uma fé natural para fazer algo sobrenatural, então não é o Espírito Santo que está fazendo, é o pastor. Então a pessoa pode fazer a fogueira santa e não dá certo. Por quê? Porque ela fez porque foi convencida pelo pastor, não foi convencida por Deus. O pastor tem a obrigação de pregar o evangelho, falar do evangelho. E quando a gente fala de fé, a gente fala de sacrifício. A fé sobrenatural exige o sacrifício. A fé sobrenatural obriga a pessoa a sacrificar. A fé sobrenatural. A fé natural não precisa sacrificar. A fé natural, a pessoa faz o que pode, até onde ela pode ir. Mas a sobrenatural não. Ela vai além daquilo que ela tem, porque a ela foi revelado pelo Espírito Santo. Entendeu o que eu estou falando? Então, vocês agora têm essa noção do que é a fé natural e a fé sobrenatural. Por exemplo, você entra no avião, não vê o comandante, não vê ninguém, mas você tem certeza que o avião vai sair, vai chegar no seu destino e pronto, acabou. Você faz isso naturalmente, as pessoas fazem isso naturalmente, é ou não é? Então ninguém vai perguntar, tomar mais conhecimento, será que o comandante tem capacidade de conduzir esse avião? Não, ninguém faz isso, porque é uma fé natural, já é uma coisa natural. Você entra dentro do carro, você liga o motor e sai dirigindo, porque é uma coisa natural. Isso é natural. Você fica de pé, você fica naturalmente de pé. Porque isso você faz todo dia. Mas a fé sobrenatural diz respeito ao mundo sobrenatural, ao mundo espiritual, ao mundo de Deus, ao reino de Deus, ao reino de Deus. Eu sei que tem um sobrenatural que é o mundo do diabo, que é o mundo do inferno. Mas quando você tem uma fé sobrenatural, pautada, fundamentada na palavra de Deus, então essa fé é sobrenatural mesmo, porque é como Paulo fala aqui, ele diz também em 1 Coríntios 1:18, ele diz assim, porque a palavra da cruz é o quê? É loucura. Nós pregamos a loucura de Deus. Nós anunciamos a loucura de Deus. A palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A nossa fé está ligada, unida, associada ao sacrifício que nós fazemos. Se a sua fé, se você não é uma pessoa que viva de sacrifício em sacrifício, então a sua fé não é sobrenatural. Porque a fé sobrenatural exige o sacrifício permanentemente. Viver de fé em fé sobrenatural, naturalmente, é viver de sacrifício em sacrifício. Então você verifica os heróis da fé. Veja todos os homens de fé que Deus usou, desde a época de Abraão, ou até mesmo de Noé, até João, lá na ilha de Patmos, você vai ver que todos eles, sem exceção, viviam no sacrifício. Quer dizer, viviam na fé. Só viviam na fé.
Se não há sacrifício, é porque não há fé sobrenatural. Então, você agora pode se avaliar, se examinar e verificar se você está na fé sobrenatural ou não. Porque, de repente, você mistura a fé natural com a fé sobrenatural e tenta viver da melhor maneira possível. Ora você está com a fé natural, ora você está na fé sobrenatural. Mas você foi chamado para viver na fé sobrenatural. E se você fica pulando de galho em galho, tem um ditado popular que diz que macaco que pula muito quer o quê? Chumbo. É ou não é? E essa é a realidade daqueles que vivem ora lá, ora cá. Ora fazem sacrifício, ora não fazem sacrifício. Mas quem é homem de Deus, o homem de Deus não foi chamado para fazer sacrifício de vez em quando, ou nas fogueiras santas. O homem de Deus foi chamado, eu entendo assim, pelo menos do meu ponto de vista, eu fui chamado para sacrificar todo santo dia. Todo santo dia. Todo santo dia. Ora em oração, ora em pensamento, ora em meditação da palavra de Deus, ora pedindo a Deus a direção, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Ó Deus, faça-me esquecer o que eu não devo fazer, lembra-me do que eu tenho que fazer. Então essas coisas fazem a diferença entre aquele que vive a fé sobrenatural a cada dia, daqueles que vivem uma fé sobrenatural quando estão na igreja, mas quando sai da igreja, igual o povo, passa a viver uma fé natural. E aí o trabalho não desenvolve. Porque você, uma coisa que eu aprendi é isso, quando você está na fé sobrenatural, o seu corpo pega fogo. Você queima. E o diabo vê o fogo que está em você. O diabo vê. Deus vê, claro. As pessoas não veem, mas você pode ter certeza, o diabo vê. E ele se afasta. Mas se a gente não está na fé sobrenatural, a gente corre o risco de um dia ser um ex-bispo, um ex-pastor, um ex-isso, um ex-aquilo. A nossa salvação, meus caros, como nós temos falado, ela foi conquistada no dia que nós colocamos nossa vida no altar. Ela vem sendo conquistada a cada dia, todo santo dia. Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e dia após dia, siga-me. Quer dizer, todo dia. Seguir Jesus todo dia. Então, eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer na fé, mas a fé sobrenatural. Crendo no invisível, crendo no mundo invisível, o mundo do Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível. Isso se chama fé sobrenatural e que é acompanhada do sacrifício de forma natural. Naturalmente você sacrifica. Não é porque tem alguém com a espada no seu pescoço, opa, você não está sacrificando. Negativo. É uma coisa pessoal. Não precisa ser cobrado de mim. Ninguém precisa me cobrar o que eu tenho que fazer, porque eu tenho a responsabilidade. Eu vivo na disciplina do reino de Deus. E na disciplina do reino de Deus, então, eu não aceito abrir mão da minha prisão espiritual, da minha prisão, a escravidão, né, que Paulo falou, eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo, não é isso? Eu não vou abrir mão da minha escravidão, do meu Senhor, para ser escravo do pecado, do inferno. Eu não posso servir a ambos, ou um ou outro. Eu não vou abrir mão. Então, o sacrifício para mim tem sido algo agradável. Agradável.
É como se eu estivesse oferecendo ao meu Senhor o meu incenso permanente de louvor e adoração. Então, com isso, enquanto eu estou sacrificando, o que está acontecendo? Eu estou lutando, eu estou agindo, exercitando a minha fé. Consequentemente, fica mais difícil para que eu venha cair em tentação. Está claro para você? Enquanto eu estiver sacrificando, enquanto eu estiver no altar, o que a gente fala? Você tem que estar no altar, quer dizer, é o lugar do sacrifício. Enquanto você estiver no altar, o altar do sacrifício, o altar de Deus, você está protegido. São as asas do Altíssimo. Você está guardado sob as asas do Altíssimo. Protegido pelo Senhor, porque você está servindo-o com a sua própria vida. Amém? E é como está escrito também, aqueles que servem ao altar, do altar, tiram o seu sustento, o nosso sustento, o pão nosso de cada dia, a salvação eterna, todos os dias. Amém, pessoal? O pão nosso que nós pedimos a Deus é a nossa salvação. Não é o pão que a gente come todo dia, não. Vai pensar que é um pedaço de pão, estou comendo aqui o pão nosso de cada dia. Isso é muito pouco. O pão nosso que eu peço, meu Deus, guarda a minha salvação. O pão nosso de cada dia é a minha salvação. E a sua salvação. Então, enquanto nós estamos servindo a Deus, não vai faltar o pão nosso de cada dia. Não vai haver queda. Não vai haver interrupção no seu relacionamento com Deus. Não vai. Você está protegido. Amém, pessoal? Amém. Que é o maior ganho que nós temos. Que é o maior lucro nosso. A nossa própria salvação. Por causa da fé que para o mundo é lucro. Amém? Por exemplo, semana passada, quinta-feira, semana passada, nós fizemos 48 anos de casados. O que você faria no meu lugar se estivesse fazendo 48 anos de casado, na minha posição? O que você faria? Imediatamente, se você estivesse vivendo na fé natural, não, poxa, eu vou dar uma festa, vou convidar meus amigos, ou então vamos para um restaurante, vamos comer, vamos festejar, vamos comemorar, vamos celebrar 48 anos de casamento. Aonde nós celebramos o nosso casamento? Aqui, trabalhando. Eu estava aqui com vocês. Essa é a comida, esse é o manjar. É o banquete que Deus nos dá. Poder falar do nosso Senhor Jesus para vocês. Ensiná-los, tentar adverti-los para que vocês não venham cair na trampa do diabo e confundir alhos com bugalhos. Não confundir alhos com bugalhos. Não confundir fé natural com a fé sobrenatural. Os seus parentes, os nossos não entende a gente, verdade? Sim ou não? Eles não compreendem. Mas como é que pode? Você não tem um dia. Pô, vem cá, me ver, vem me assistir, vem passar o meu aniversário comigo. Ah, não, mãe, peraí. E ficam chateados, né? Mas Jesus disse, quem ama pai, mãe, marido, mulher, filhos, enfim, mais do que a mim, não é digno de mim. Eu quero ser digno do meu Senhor. E eu falo isso passando para vocês as minhas pessoais experiências, para que vocês possam avaliarem-se a si mesmos, examinarem a si mesmos. Avaliarem-se a si mesmos. Quando Jesus disse lá, isso é forte, com respeito à Santa Ceia,
Eu nunca tinha entendido isso. Para mim, Santa Ceia, antigamente, até algum tempo atrás, vou participar do pão, do cálice. Isso é normal, todo dia, todo ano a gente faz, todos os meses a gente faz. Muitas vezes a gente já fez. Centenas de vezes nós já fizemos. Mas o que significa realmente participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus na Santa Ceia? Significa dizer o seguinte: ó, meu Senhor, quando eu participo do corpo, eu quero dizer o seguinte: eu sei que eu estou sendo coparticipante, combinando o teu sacrifício com o meu sacrifício. Porque é isso que Paulo fala. Ele diz assim: porventura, o cálice de bênção, ou da bênção, que abençoamos, Paulo que está falando, não é? Então, Paulo está falando para a igreja de Corinto, para os irmãos, para os cristãos. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue do Senhor Jesus Cristo? Comunhão. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Aí ele diz: porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Um só pão e um só corpo. Quer dizer, nós e Jesus somos um. Ele fala um no Espírito, não é isso? E aí ele conclui dizendo assim: porque todos participamos do mesmo pão. Quer dizer, o que Jesus participou, o sacrifício que ele sofreu no Calvário, nós estamos, ao participarmos do pão e do vinho, nós estamos dizendo: Senhor, eu concordo em participar desse sacrifício. A minha vida tem que ser um sacrifício. Assim como o Senhor sacrifica até hoje, que Deus sacrifica até hoje, você sabe, né? Até hoje o Senhor sacrifica, o Espírito Santo sacrifica, sabia? Sabe não? Sim, habitar em nós, mas ele sacrifica. Como é que ele sacrifica? Tolerando as nossas faltas, nossas falhas, nossos erros, nossas baboseiras. Sim ou não? Tolerando, ele aguenta. É ou não é? Então ele sacrifica por nós. Então, quando nós participamos do mesmo pão, de um só pão, que é o pão do Senhor Jesus, que é o próprio Senhor Jesus, nós estamos participando com um sacrifício. A nossa vida sendo coparticipante desse sacrifício. Então, nós temos que sacrificar todo dia. É o que ele falou. Ele disse: quem não quiser, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é um sacrifício. Tome a sua cruz, sacrifício. Não é toma a sua mala e vai passear, não. É tome a sua cruz e siga-me, quer dizer, andar atrás de Jesus. E por onde Jesus andou? Pelas festas, baladas, passeando, vendo a natureza? Não. Ele andou no meio das pessoas aflitas, feridas, cansadas, etc., perdidas. Esse é o nosso sacrifício. Então, o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus tem que ter essa consciência. A vida dele é uma vida de sacrifício. Ele larga tudo para levar a salvação às pessoas. E isso custa, e custa muito caro. Custa suas lágrimas, seu choro, seu pranto, seu sacrifício, sua luta, sua preocupação. Meu Deus, poxa, fulano não libertou ainda, meu Deus, o que ela tem? Qual o problema? Eu não sei. Você tem que cuidar daquela pessoa, salvar aquela pessoa. Então, esse é o trabalho que você está fazendo, que você tem que fazer. Então, quando você se sacrifica, quando o pastor se sacrifica no altar, ele está dando
o seu melhor para o Senhor Jesus. Está mostrando que ele é participante do sacrifício do Senhor Jesus. Então, obviamente, o trabalho dele floresce, cresce, é abençoado porque ele está sacrificando. A igreja começou assim. Quando nós começamos, vocês sabem, não tinham nem 20 pessoas, 15 pessoas, isso domingo pela manhã. Olha só hoje, estamos em não sei quantos países, quantas igrejas, quantos pastores, quantos obreiros, então, quantas pessoas hoje fazem parte desse trabalho. Mas por quê? Começou lá atrás, com um trabalho todo dia. A igreja abrir todo dia, todo santo dia, sem férias, sem, como se diz, feriado, sem nada. Então, Deus honrou, aceitou o nosso sacrifício. O nosso sacrifício subiu até ao nariz de Deus, as suas narinas, e Ele se agradou do nosso trabalho. Mas eu posso me dar por satisfeito? De jeito nenhum. O que passou, passou, eu estou olhando para frente, eu quero mais. Eu quero só ganhar mais uma alma. Mais uma. Sempre ganhar mais uma. Só isso. Não quero muito não, mais uma. E que essa alma venha se multiplicar e se multiplicar e se multiplicar. Amém, pessoal? Então, eu estou passando para vocês se autoavaliarem, para que vocês não venham usar uma fé natural para tentar tomar posse das coisas sobrenaturais. Não é possível isso. Para você tomar posse das coisas sobrenaturais, do que é sobrenatural, você tem que sacrificar de forma sobrenatural. Porque a fé sobrenatural exige, cobra de cada um de nós o sacrifício. Cobra o sacrifício. E quem não estiver disposto a sacrificar é porque a fé não é sobrenatural, é uma fé, o quê? Natural. E aí vem a ilusão. Poxa, mas eu vou na igreja, faço isso, mas você está sacrificando? Não, não está sacrificando. Se estivesse sacrificando, sua igreja já estaria muito melhor. Ou não é? Paulo fala, mas lá na frente, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, que é o corpo do sacrifício. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, que já morreram. Pense bem, minha amiga, meu amigo, pense bem. Quando você entrou na obra, foi exigido de você curso de teologia, foi exigido de você capacidade, foi exigido escolaridade, foi exigido alguma coisa que não fosse bíblico, foi só exigido que você fosse batizado com o Espírito Santo. E o que se exige hoje não é que você seja batizado com o Espírito Santo, porque você diz que é, e eu creio. O que se exige de você hoje é a sua fé sobrenatural. A fé sobrenatural é a fé que é acompanhada de sacrifício. Sacrifício pela manhã, à tarde e à noite. De segunda a segunda, de janeiro a janeiro, até a vinda do Senhor Jesus. Amém? E esse sacrifício mantém a sua fé viva
e você imune à queda do pecado. Amém? Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor desperta a tua igreja, os teus servos, para que eles venham ser úteis na tua causa. O Senhor não vai usar anjos para pregar o Evangelho. O Senhor fez o que tinha que ter sido feito. Agora, o Senhor nos capacitou com o Espírito Santo para que nós pudéssemos dar frutos. E quando dessemos frutos, o Senhor diz, o Pai limpa para que produza mais fruto ainda. Então eu peço que o Senhor venha limpar-nos a todos, para que possamos dar mais frutos ainda, para a glória e louvor do teu nome. Ó meu Pai, meu amado Pai, nós queremos te glorificar de verdade, não de boca, não blá blá blá. Nós não queremos te adorar por adorar, por obrigação, por imposição. Não, nós queremos, meu Senhor, que a nossa vida seja o eterno louvor para ti, o eterno louvor para ti, para a glória, louvor, honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Recomeço. Palavra para quem espera tudo novo. Uma chance de escrever uma nova história. É como uma folha em branco. Escrever aquilo que ainda não foi escrito. Uma nova história no casamento. Harmonia na família. Conquistas. Estabilidade. E o principal, o Espírito Santo. Só há um lugar onde você pode encontrar tudo isso e começar ou recomeçar uma nova vida. E este lugar é o altar. O altar de Deus. Lugar de proteção, de alegria, de força, de entrega. Lugar de sacrifício e resposta. Este é o nosso lugar. O altar. Bem-vindo a uma nova vida. Universal. Em 2020, levando a fé inteligente. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus guiará nossos pés
aos caminhos mais certos. Basta apenas você aceitar as verdades sagradas que estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus lhe dará a salvação.